O Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Olá, ouvintes da Rádio Educadora do Maranhão, povo de Deus, devotos e devotas de São José de Ribamar, equipe educadora conosco sempre evangelizando. Saudações carinhosas diretamente do nosso santuário para todos. Vamos ler e explicar o Santo Evangelho. João capítulo 18, versículos 33b a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, celebramos neste final de semana a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa festa coroa o ano litúrgico e manifesta a glória de Deus para todos nós. Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelo rebanho, Jesus Cristo que morre na cruz para nos salvar, Jesus Cristo que nos ama até as últimas consequências, até a cruz, até a manhã da ressurreição. Ele é o nosso Rei. No Evangelho que nós ouvimos, tirado de São João, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o Rei dos judeus? E Jesus responde: Tu dizes, eu sou Rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Tu és Rei? Tu dizes, eu sou Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei. Mas de que reino ele está falando? Está falando não de um reinado geográfico, ou de um reinado meramente terreno, ou de um reinado simplesmente temporal. Jesus Cristo é Rei do reino de Deus, do reinado de Deus. E o reinado de Deus é o pastoreio, é o amor de Deus pelas ovelhas, é a proclamação da boa nova, é a justificação, é o fato de que Deus nos ama em Jesus de Nazaré, e Deus quer nos salvar, e Deus abraça as consequências deste amor, assume a cruz por nós. Deus nos ama até as últimas consequências. Então Deus é o Rei do amor, é o Rei da entrega de si mesmo pela nossa salvação, é o Rei da paz, o Rei da misericórdia, o Rei da bondade. Tu és Rei? Tu dizes, responde Jesus, eu sou Rei. O Rei do amor, o Rei da fraternidade, o Rei que entrega a sua vida por nós, o Rei do reinado, da ação de Deus, e não um rei terreno, político, financeiro, econômico, geográfico. A verdade de que Jesus é Rei e o seu reino não é deste mundo, nós encontramos também no Evangelho de hoje, quando Jesus diz: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Jesus é bem claro: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Ora, o reino de Deus se manifesta na terra, no amor a Deus e ao próximo. A terra, a história humana são os palcos da manifestação, da revelação de Deus.
A criação revela Deus. Mas Jesus diz, o meu reino não é daqui. No sentido de que não é simplesmente um reinado temporal, como já dissemos, geográfico, humano, financeiro, político. O reino de Deus acontece aqui como fermento na massa, como o amor que transforma os corações. O reinado de Deus cabe nas estruturas políticas deste mundo, nas estruturas humanas, nas relações familiares, nas relações interpessoais. Por quê? Porque o amor ao outro e o amor a Deus. Porque é a partilha. Porque é a mão estendida aos outros. Porque é a misericórdia. Porque é a capacidade de acolher, servir e amar. Então este reino, este reinado de Deus, que nos ama, que assume a cruz em nosso lugar, que nos convida a amar o pequeno, o pobre, o fraco, este reinado de Deus, cabe, repito, em todas as estruturas humanas. Não é um reino daqui, não é um reino simplesmente terreno, mas nasce aqui, nasce nos corações, nas relações humanas, cresce nas relações humanas, é fermento na massa, mas não termina aqui porque não é efêmero, não é passageiro, não é finito. Não tem como finalidade as coisas simplesmente humanas e as coisas finitas. O reino de Deus, que se manifesta em Jesus, que nasceu entre nós, cresceu entre nós, pregou a boa nova do reino, morreu na cruz, ressuscitou e está na glória. Esse reino fermenta, esse reino cura, este reino perdoa, este reino transforma os corações, este reino anuncia a palavra, este reino tem como resultado homens e mulheres de bem. A igreja é um dos resultados da pregação do reino. O trabalho pela justiça é um dos resultados pela pregação do reino. A paz, a mão estendida do outro, é um dos resultados da pregação do reino. Portanto, irmão, irmã, não podemos confundir o reino de Deus com nenhum partido político, com nenhum governante, com nenhum espaço terreno, com nenhum poder geográfico, com nenhum poder político e econômico. Não podemos confundi-lo, mas podemos levar sim a ação de Deus, o reino de Deus, para dentro dessas estruturas humanas. E disto, os cristãos, os leigos, são encarregados. Levar o reino, o reinado, a ação de Deus para os corações, para as famílias, para o exercício da política, para o exercício do poder temporal, para o exercício das relações humanas. Por quê? Porque o evangelho, a pregação, o amor, a mão estendida, a misericórdia, cabem em todos os locais. Os cristãos não devem, em nome de Cristo, em nome de Deus, lutar para tomar o poder político, ou financeiro ou econômico. Mas devem lutar para que a justiça, a partilha e a misericórdia aconteçam em todas as estruturas humanas, políticas, religiosas, financeiras. Os cristãos têm que ser fermento na massa. Outro dado importante é que o reino de Deus é transcendente. Nasce, cresce, manifesta aqui, nos corações, na vida, mas o reino de Deus é transcendente. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro de Daniel, capítulo 7, o profeta diz assim: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se dos anciãos de muitos dias, e foi introduzido na sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. O profeta diz que viu o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem, ele tem nossa carne, nosso sangue, nossa história. Mas ele vem sobre as nuvens do céu, então ele é Deus. Aqui pode ser interpretado o povo de Deus exaltado na glória, glorificado por Deus. E pode também ser interpretado como o Filho do Homem, como Jesus, que passou pela grande tribulação, pela cruz, pela ressurreição. Está na glória do Pai e virá julgar vivos e mortos. O reino de Deus, portanto, é transcendente. O reino de Deus, portanto, vai além da vida e da história. Não podemos seguir a Cristo simplesmente por desejos e por coisas, por objetivos temporais. Isto também nós encontramos na segunda leitura tirada do livro do Apocalipse, capítulo 1.
onde é dito: Jesus Cristo é testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, deu a vida por nós, e por isso é nosso rei. Ele é o soberano dos reis da terra. Mas por que ele é soberano? A leitura diz: a Jesus que nos ama, e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e que fez de nós um reino. É por amor, é porque nos ama, é porque morreu por nós, é porque deu a vida por nós que ele é rei. Nós não podemos confundir o reino, o reinado, a ação de Deus, repito, com o dinheiro, com o poder, com a política terrena, com as coisas transitórias e passageiras. Mas ao mesmo tempo, devemos levar o Evangelho, a ação, o reinado de Deus, para dentro de todas as ações humanas, para fermentá-las, transformá-las, torná-las mais justas, mais fraternas, mais humanas, cristificá-las, para a glória de Deus e para a salvação do ser humano, para a plena libertação do ser humano. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimado irmão, devoto, colaborador, evangelizador de São José de Ribamar, esta festa de Cristo Rei é a manifestação da vitória e da glória de Deus. Ao mesmo tempo, é um chamado para que os cristãos levem o reino, o reinado de Deus, a todos os lares, a todos os corações. Que nós possamos colaborar com o trabalho de evangelização, com a nossa participação, com as nossas doações e com as nossas interações com o nosso santuário, através da Rádio Educadora, presencialmente e também através das redes sociais do nosso santuário. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José de Ribamar, rogai por nós. Tua palavra é como fogo. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Cláudio Roberto.